Olá, nossa aula de matemática número 2 da semana 8. Agora nós vamos começar o capítulo 9, desenho geométrico, gráficos, áreas e perímetros. Então, nós começamos o nosso capítulo 9 falando sobre desenho geométrico, né? Então, a história do desenho provavelmente começou ao mesmo tempo que a história do ser humano. O desenho existe desde a pré-história, como forma de manifestação estética e linguagem expressiva. Porém, obteve status de arte durante a Idade Média. O desenho, ele é a arte de representar ou criar formas utilizando materiais como lápis, carvão, pincel. Ele diferencia-se da pintura e da gravura por ser considerado tanto como processo quanto como resultado artístico. Uma obra bidimensional composta por linhas, pontos e formas. Então, o desenho, ele vem sendo feito desde a pré-história. Então, ele já acompanha o crescimento humano. Então, olha lá, na pré-história, os desenhos que conhecemos como pinturas rupestres, eles representavam pessoas, animais, plantas e outros elementos do mundo. São desenhos simples que não levam em conta as proporções. Então, essa figura tem lá no livro didático de vocês. Então, a gente observa que eram desenhos que não têm, assim, tamanho definido, forma definida, profundidade. Eram desenhos feitos pelos homens da pré-história que não tinham, assim, muito uma estética muito definida, certo? Mais tarde, desenvolveu-se desenho para representar o que o artista queria mostrar e não o que ele via, né? O exemplo disso são as figuras humanas com rostos e membros vistos de lado e o corpo de frente. Então, o exemplo que a gente tem são os desenhos egípcios, ó. Eles desenhavam o rosto da pessoa de lado, mas o corpo de frente. Então, pode ver, a maioria dos desenhos, ó, representa o corpo da pessoa de frente, mas o rosto sempre de lado. Até o século XIV, desenhos e pinturas tinham uma aparência achatada, não possibilitavam perceber a distância, o volume ou a profundidade entre os elementos. Aí, por essa época, começou o desenvolvimento de uma técnica que permite representar uma cena tridimensional, que foi chamada de perspectiva. Então, vocês têm lá no livro didático a imagem de um local. Aqui é o desenho feito e aqui hoje como está. Então, nesse desenho, quando a gente percebe, a gente consegue perceber a profundidade desse desenho. Então, ele fica nessa visão tridimensional que a gente chama, ele tem uma outra perspectiva. Eu consigo perceber a profundidade dele. Leonardo da Vinci, né, com essa questão da perspectiva, ele dizia que entre objetos de mesmo tamanho, o que estiver mais longe dos olhos vai parecer menor. Então, eu trouxe aqui para vocês dois desenhos para exemplificar isso. Então, se eu estou lá numa rua cheia de postes, o que está perto de mim vai ficar grande, o que está bem longe, ó, vai ficar pequenininho. Então, essa é a visão que eu tenho. O que está perto de mim está bem grande, o que está longe está pequenininho. Trouxe um outro exemplo aqui para exemplificar também, né, um artista desenhando árvores, ó. Então, ele vai desenhando cada vez menor. O que está perto está bem grande e vai ficando menorzinho. Outra ideia que eu tenho nessa questão da visão perto e longe é as fotos de satélite, né? As imagens de satélite. Aqui eu trouxe para vocês uma do Parque Bacaxiri só para vocês perceberem. Então, quando eu estou longe, fica mais difícil perceber, certo? Quando está longe fica pequeno os desenhos, eu não consigo ter assim, uma ideia exata do que tem. Quando eu aproximo, eu já enxergo melhor, fica maior, né? Essa questão.
Então é isso que quer dizer, quanto mais perto, maior o desenho. Quanto mais longe, menor. Eu não consigo perceber já tão bem o que tem. Então, na questão da perspectiva, né, o que é a perspectiva? Ela é a representação gráfica dos objetos tridimensionais. Ela pode ser feita de várias maneiras, com resultados diferentes e que se assemelham mais ou menos à visão humana. Então aqui, ó, por exemplo, tem um objeto que ele está representado de maneiras diferentes. Eu trouxe para vocês aqui três. O que a gente chama de perspectiva isométrica, o que a gente chama de perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica. Nós vamos dar ênfase nessas duas aqui nesta aula. Então lá, o que é a perspectiva cavaleira, né? A profundidade é reduzida e a largura e a altura são projetadas proporcionalmente ao tamanho real. A proporcionalidade possibilita preservar alguns ângulos. Então, como que é feito esse desenho? Uma das faces foi desenhada como um quadrado. Então, qual que é? A primeira aqui, ó. Uma delas foi desenhada como um quadrado. E as outras são paralelogramos, que eu termino o meu desenho. Certo? Então, essa é o que a gente chama de perspectiva cavaleira. A perspectiva isométrica, a proporcionalidade entre as medidas é preservada na altura, na largura e também na profundidade. Os ângulos não são preservados. Então aqui nenhuma das faces foi representada por um quadrado. Todas estão representadas por losangos. Você observar aqui, ó, desenho do losango, aí foi feito outro losango, aí foi feito outro losango. Então aqui eu mudei a visão, certo? Então se eu olhar as duas aqui, ó, a cavaleira foi feito o quê? Um quadrado e paralelogramos. A isométrica foram feitos os losangos. O que acontece? Eu mudo a perspectiva, como se eu mudasse a posição desse dado. Então eu vejo ele de forma diferente. Então olha só, pessoal, as atividades para esta aula estão lá na seção lápis na mão, no livro didático, páginas 52 a 54, aonde vocês vão fazer tentativas desses desenhos, dessas perspectivas, e também no livro de atividades na página 45 e 46. 45 e 46, ok?